Você sempre soube lá no fundo que há algo além do que os olhos podem ver. Uma vibração sutil, um código invisível que opera por trás da realidade. Algo que, quando nomeado com precisão, muda o próprio tecido do mundo. Você sente isso quando uma palavra te atravessa como uma flecha, ou quando um silêncio carrega mais significado do que uma biblioteca inteira. Pois bem, há segredos milenares escondidos nas palavras, e você está prestes a se lembrar. Antigos mestres que caminhavam entre os véus do visível e do invisível sabiam disso. Eles não falavam por falar, entoavam. Cada sílaba era um comando, cada som, um raio que riscava o escuro da ignorância. Você pode chamá-los de magos, sacerdotes, hermetistas ou simplesmente de aqueles que sabiam. Eles deixaram pistas espalhadas em grimórios, templos e sussurros. E hoje, essas pistas chamam por você. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Na dança precisa do tempo, certas palavras chegam quando a alma está pronta. E se você sentiu um arrepio ou um calor no peito, é sinal de que as engrenagens internas começaram a se mover. Porque existe um chamado, não de fora, mas de dentro. E ele ecoa com sons que moldam matéria, emoções, destinos. Esses sons são mais do que linguagem. São frequências, chaves vibracionais. O verbo, como chamavam os antigos, não é apenas fala, é criação. No princípio, era o som. E o som era com o Criador. E o som era o próprio Criador. Você já ouviu isso antes, mas talvez nunca tenha entendido a profundidade. Agora está pronto para compreender. Com o coração, não com a mente. Místicos da Índia os chamaram de mantras. Egípcios os entoavam como nomes sagrados em câmaras de pedra viva. Hebreus guardaram suas palavras de poder em códigos como o tetragrama. Tibetanos passaram séculos lapidando sílabas como Om, capazes de alterar estados de consciência. E em cada uma dessas tradições, uma verdade ressoa. O som certo na hora certa transforma tudo. Mas veja, não são palavras comuns. Não é sobre o que se fala, é sobre o como, o porquê e o quando. Uma palavra de poder é viva, é um ser, uma vibração inteligente. Ela te escuta, te testa. Se você a pronuncia sem reverência, ela é apenas ruído. Mas se a entoa com presença, ela te responde. E às vezes, responde mudando sua realidade inteira. Você já experimentou isso, ainda que sem perceber. Uma frase dita por alguém e que te curou. Um nome que, ao ser falado, te fez tremer. Uma palavra sussurrada em um sonho que você não conseguiu esquecer. Essas são pistas. Pequenas demonstrações do poder que vive na linguagem. O mundo foi feito com palavras, e com elas também pode ser recriado. É por isso que em muitas iniciações espirituais, o silêncio vem antes da fala. Porque antes de se entregar ao Verbo Criador, é preciso esvaziar-se do barulho mundano. Para que a sua voz não apenas diga, mas evoque. Você está preparado para isso? Porque a jornada não é sobre decorar palavras mágicas. É sobre se tornar digno de entoá-las. E quando você se torna digno, as palavras certas vêm. Elas não são buscadas, são reveladas. Muitas vezes em momentos de dor, êxtase ou silêncio profundo. É quando a mente se cala que a palavra verdadeira emerge. E essa palavra tem o poder de reconfigurar sua vida, de abrir portas, de dissolver correntes, de invocar aliados invisíveis. Você já parou para pensar por que certos nomes não podem ser pronunciados? Por que em tantas culturas há o medo de nomear o inominável? Porque nomear é trazer à existência. E o que é trazido à existência com desequilíbrio, cobra seu preço. Por isso, conhecimento sem sabedoria é veneno. Mas em suas mãos certas palavras serão remédio. Agora imagine, e se você aprendesse a falar com o universo, a chamar pela resposta certa, a vibrar no tom exato que rompe padrões antigos? O segredo não está fora de você, está gravado na sua própria voz, no timbre da sua alma. E as palavras certas, aquelas que mudam destinos, estão à espera de que você as encontre.
Ou melhor, de que você se recorde. Porque sim, você já as conheceu. Em vidas passadas, em planos mais sutis, em tempos em que o sagrado era o cotidiano, mas o esquecimento é parte do jogo, e o lembrar é parte da vitória. Agora o véu começa a se erguer. Você sente isso, não sente? Como se algo estivesse prestes a ser revelado. Respire, silencie e ouça. Não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Porque essas palavras não são feitas para serem compreendidas, são feitas para serem vividas. Quando você entoa um som sagrado com plena presença, algo dentro de você se realinha. Como se lembrasse quem você é, como se por um instante o caos do mundo fosse substituído por uma harmonia ancestral. Você foi treinado para acreditar que palavras são apenas símbolos, mas elas são pontes, são magia compactada. Imagine-as como fórmulas vivas, como feitiços que os antigos deixaram para os que ousam trilhar o caminho. Não são truques, são tecnologias espirituais. E você, se chegou até aqui, é um iniciado em potencial. Mas cuidado, palavras também aprisionam. Repare no que você diz todos os dias. Quais feitiços negativos você está lançando contra si mesmo? Eu não consigo. Eu nunca vou ser. Nada dá certo para mim. Essas também são palavras de poder, só que invertido. Aprenda a limpar seu verbo, a refinar seu discurso, a se ouvir com reverência. O universo não responde ao que você pensa. Ele responde ao que você vibra, e sua vibração está nas suas palavras. Por isso, quando começar a entoar nomes sagrados, mantras ou fórmulas antigas, faça com entrega, com alma, porque não é sobre acreditar, é sobre sentir a ressonância como quem ouve um sino tocar dentro do peito. Você é o altar, sua boca, o instrumento, e a palavra, a oferenda. Ao usar sua voz com intenção elevada, você reescreve o script da sua existência. Muitos mestres disseram: o Verbo se fez carne. Eles falavam de você, do poder que tem quando se alinha com sua essência e permite que o sagrado fale através de você. E então você escolhe. Será apenas mais um que fala ao vento? Ou será aquele que entoa, que evoca, que transforma com o som? O momento é agora. E a palavra certa está mais perto do que você imagina. Ela está aí, vibrando no ar, esperando o seu sim. Quando você a pronunciar com o coração em chamas, o mundo não será mais o mesmo. Feche os olhos. Traga para o peito aquela sensação de quando algo profundo está prestes a acontecer. Agora diga, mesmo que em silêncio, aquilo que sua alma quer ouvir há muito tempo. Não há fórmula exata, há intenção. E com a intenção certa, até o sussurro vira trovão. Você sabe disso, porque você é isso. Sim, você é a palavra esquecida. A que um dia ecoou nos salões dos templos perdidos, a que abriu portais entre mundos, a que curou feridas ancestrais. E agora, renascida em sua garganta, ela pede para ser dita de novo, com coragem, com verdade, com poder. Porque quando você fala com a alma, o universo ouve e responde. Você sente essa inquietação que pulsa agora em seu peito? Não é ansiedade comum, é o prenúncio da revelação. Quando a verdade está prestes a emergir, o corpo pressente. Um arrepio que sobe pela espinha, um calor na nuca, um eco que vem de dentro e diz: continue, está mais perto do que imagina. E é nesse limiar, entre o conhecido e o oculto, que os mistérios começam a sussurrar seus segredos. Existem sons que não foram feitos para os ouvidos, mas para as células. Frequências esquecidas que, quando ouvidas com a alma, reconfiguram memórias. Você não se lembra, mas o seu corpo lembra. Há palavras que foram ditas para você antes mesmo do seu nascimento. Palavras que moldaram sua essência, determinaram sua missão e ainda hoje ressoam, esperando que você volte a escutá-las. Cada ser tem uma palavra esquecida, um nome sagrado, oculto sob as camadas da vida cotidiana. Encontrá-lo
É como encontrar a chave de uma porta escondida dentro de si. E quando você finalmente a entoa, mesmo que em pensamento, tudo ao redor parece escutar. O tempo desacelera, as coincidências se multiplicam, e o invisível começa a se mover. Você nunca se perguntou por que algumas palavras parecem vibrar diferente? Certas frases ditas por mestres, poetas ou mesmo desconhecidos tocam um lugar em você que ninguém alcança. É como se fossem feitas sob medida. Isso não é acaso. É arquitetura sagrada. Linguagem que atravessa véus. Um código de ativação. E agora esse código está piscando diante de você. Em algumas tradições, os iniciados eram submetidos a provas de silêncio. Não para punição, mas para purificação. Porque apenas no silêncio profundo se ouve a palavra verdadeira. Aquela que não vem da boca, mas do centro do ser. E quando você escuta essa palavra, a vida não volta ao normal. Porque o normal era o esquecimento. E agora, você está despertando. Você talvez tenha notado, há palavras que curam, e há palavras que adoecem. Um elogio pode levantar o espírito de um moribundo. Uma ofensa pode destruir uma alma em construção. Não subestime o poder de cada sílaba que sai de sua boca. Elas são feitiços, são sementes. Algumas germinam em luz, outras em sombra. E a escolha do que plantar é sua. Há registros de monges que levitavam ao cantar certos nomes, de curas instantâneas ao entoar sons específicos, de objetos sendo movidos apenas pela vibração da voz. A ciência começa agora a engatinhar nesses terrenos com a física do som e a bioacústica. Mas os antigos já sabiam. Eles não precisavam provar. Eles experienciavam. E você está sendo chamado para experienciar também. Mas cuidado, viajante. O som é uma faca de dois gumes. Se você o utiliza sem clareza, pode cortar a si mesmo. Há palavras que te aproximam da sua essência e outras que te afastam dela. Repare nas suas falas diárias. Quantas vezes você se diminui com palavras automáticas? Quantas vezes nega a si mesmo usando a voz que deveria te libertar? A palavra de poder exige presença. Não se trata de decorar fórmulas mágicas em línguas mortas. Trata-se de viver a vibração por trás do som. Quando o sentimento é real, o verbo se acende. Quando a intenção é pura, o som se expande. E nesse ponto, o universo se curva. Não como servo, mas como espelho. Você está começando a lembrar? Aquelas noites em que sentia que estava falando com algo maior, mesmo sem saber com quem? Aqueles sonhos em que vozes diziam frases estranhas que faziam sentido, mas que você esquecia ao acordar? Não eram ilusões. Eram ensaios. Ensaios para este momento em que você finalmente decidiria abrir a boca com coragem e verdade. Há nomes antigos que, ao serem ditos, reordenam os elementos dentro e fora de você. Nomes que, quando sussurrados, afastam o medo, que acendem o fogo interno, que convocam forças aliadas do invisível. E o mais intrigante? Esses nomes estão escritos na sua alma. Você não precisa encontrá-los fora. Precisa apenas parar e escutar. Já pensou que talvez você tenha sido um guardião dessas palavras em outra vida? Que o som que hoje te arrepia seja um eco de uma promessa antiga? Tudo em você sabe. Mas o saber foi enterrado por ruídos, rotinas, distrações. Agora, o convite é claro. Lembre-se, porque no lembrar você recupera o poder que sempre foi seu. E esse poder não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. A palavra de poder te devolve o cetro da soberania interna. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você se torna co-criador. Uma palavra bem dita no momento certo pode mudar o curso de uma vida, inclusive a sua. Se você soubesse o impacto real daquilo que diz, escolheria suas palavras como quem manuseia joias raras, com intenção, com respeito, com magia. Você já notou como certas palavras iluminam um ambiente inteiro? Como outras o envenenam em segundos? Isso não é metafórico, é literal. As palavras carregam luz ou trevas.
e a pergunta inevitável se aproxima. O que você tem entoado sobre si mesmo? Quais frases você repete em voz alta ou no pensamento sem perceber? Quais dessas construíram muros? Quais poderiam ter sido pontes? Está na hora de se tornar um alquimista da linguagem, de transformar chumbo verbal em ouro vibracional. Em rituais antigos, palavras sagradas eram sempre acompanhadas de intenção pura, respiração controlada e postura sutil. Porque a palavra, para ser canal, precisa de um corpo afinado. O seu corpo é o instrumento, sua voz, o arco, a palavra, a flecha. Para onde você está apontando? Imagine o impacto de começar o dia pronunciando palavras que te reprogramam para o amor, a clareza, o propósito. Não como afirmações vazias, mas como invocações conscientes. Isso muda tudo. A realidade não resiste à vibração de quem fala com verdade. E você está muito mais próximo disso do que pensa. Ao mergulhar nesse caminho, você verá que as palavras certas começam a te encontrar. Aparecem em livros, em sonhos, em conversas aparentemente casuais. Nada é por acaso. São as palavras te reconhecendo, como velhos amigos que esperavam que você finalmente acordasse. E quando você as entoa, elas dançam, elas vibram, elas vivem. As palavras de poder não são mortas. Elas têm espírito e reconhecem o espírito em você. Não é você que as usa. É você que se torna o canal por onde elas se manifestam. E nesse instante, o mundo te escuta diferente. Então, esteja atento, porque em breve, algo será revelado. Um som, um nome, um sussurro. E ele não virá com alarde. Virá no silêncio entre as palavras, na pausa entre os pensamentos, como um raio de luz no breu da rotina. E quando vier, você saberá. Gratidão profunda por ter caminhado comigo até aqui. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, algo que talvez nem você saiba nomear, é porque sua alma reconheceu o chamado. E isso, por si só, já é sagrado. Agora, eu peço apenas uma coisa. Confirme o recebimento desta mensagem através da palavra realidade. Escreva nos comentários. Assim saberei que você ouviu, sentiu e que está pronto para dar o próximo passo. Mas não caminhe sozinho. Junte-se a nós no Diário Hermético do Aprendiz, onde os véus caem e os mistérios se revelam um por um, com respeito, coragem e visão. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Esse pequeno gesto é como acender uma vela no templo. Abre espaço para que mais luz entre em sua jornada. E acredite, o que está por vir vai além do que você imagina. Nos vemos do outro lado do véu.